Estamos de volta, hoje no estúdio, com o Dr. Paulo Bertolucci, professor titular da disciplina de Neurologia e coordenador do NUDEC, Núcleo de Envelhecimento Cerebral, da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. E com Carmen Ponce, psicóloga, presidente do GAI Alzheimer, Grupo de Apoio Interdisciplinar em Alzheimer. Voltando então a conversar, Carmen, em geral, esse estresse do cuidador a gente precisa ficar alerta, né? Porque a tarefa de cuidar de uma pessoa com Alzheimer é muito árdua e é preciso mesmo uma rede de apoio. Sim, é preciso. É preciso uma rede de apoio. Ele, quando entra nesta situação de estresse, ele precisa, sim, procurar ajuda, né? E aceitar a ajuda que lhe for oferecida, que muitas vezes eles falam, não, eu dou conta, mas nós sabemos que não, né? E ele deve fazer o possível para não ultrapassar seus limites, porque ele ultrapassa seu limite. E penso eu que eles precisam aprender a dizer não, né? Eu acho que esse daí é um passo que pode aliviar muito esse estresse do paciente, à medida que ele entende a situação, que ele não está bem e que ele pode e deve receber uma ajuda. Ou seja, o próprio Gaia, né, o Gaia Alzheimer, faz uma série de reuniões antes da pandemia presencial e agora online, exatamente para troca de experiências. É isso? É importante essa troca? É muito importante essa troca. É muito importante, é muito interessante para eles, porque eles, no presencial, né, por exemplo, eles vão, assistem a palestra, ficam quietinhos ali na cadeira, tal. Na hora do coffee break, eles saem, é um momento para eles conversarem. Então, às vezes eu percebo, eu até estendo, né, aquele momento, deixo eles conversando mais um pouco lá, porque eu acho que é um momento para eles, né? Mas agora, fazendo as reuniões através da roda de conversa, nós estamos sentindo o quanto eles estão se abrindo. E tem momentos que eles comentam, né, o que eles estão sentindo, que é o cansaço, que é esse estresse que eles não sabem assim como fazer. Então a gente vai dando dica, vai conversando com eles, né? Mais ou menos assim que a gente está sentindo. Perfeito. Doutor Paulo, ou seja, grupos de apoio a pacientes e familiares, como o GAI Alzheimer, como a ABRAS, né, a Associação Brasileira de Alzheimer, que está completando, inclusive, agora 29 anos de atuação. Esse tipo de apoio é muito importante no Brasil, que a gente tenha isso e cada vez mais. A troca de experiências ajuda em que sentido a família de um portador de Alzheimer? Eu tenho a impressão que o mais importante é a pessoa descobrir que não está sozinha. Muitas pessoas falam isso. Aqui eu estou vendo gente que está com o mesmo problema do que eu. Parece muito óbvio. Você pensar que a doença de Alzheimer não é nada rara, ao contrário, ela é bem comum, as pessoas deveriam imaginar, bom, não sou só eu que estou vivendo a situação, mas na realidade, quando você está vivendo mesmo problema, você não pensa assim, né? Até conversar com alguém que tem uma coisa semelhante. E não é só, a Carmen estava falando, não é só assim, você vai trocar dicas quando fica agressivo ou coisas desse tipo. É só de falar que você, isso aí é uma coisa que não é muito vista ali, né? Que é assim, este é um grupo de apoio para pessoas com doença de Alzheimer e seus familiares. Os seus familiares têm os problemas deles. Eles podem não ter outro espaço onde falar. Porque em casa, principalmente quando a gente está falando de cuidador, quando alguém veste ou é vestido com o papel você é cuidador e só cuidador, esta pessoa tem uma sobrecarga, que é cuidar, porque não é leve, isso aí pode variar, mas não é brincadeirinha. E, em cima disso, frequentemente não lhe é permitido ter vida própria. Isso aí eles não podem ter problemas, ele é cuidador. E aí, algumas vezes, é no grupo, não em casa, que essa pessoa vai falar meus problemas, não.
Então, essa é a importância. E você sabe que, por exemplo, eu já recebi muitos depoimentos de familiares, assim como o senhor está mencionando, que já me contaram assim: nossa, eu vivo, Lina, um luto em vida, porque vê a pessoa se esquecendo até o momento que ela olha para a própria filha e não reconhece. Então, lidar com esse tipo de luto é realmente um grande desafio e nós não temos, né, uma rede de suporte tão importante hoje para acolher esse tipo de doença. Lina, teve uma peça alguns anos atrás que era uma peça muito boa. O nome, né? O título era A Graça da Vida. Essa peça é baseada, a autora viveu a experiência de ter a mãe com doença de Alzheimer e escreveu sobre o assunto. Mas eram três atos. O segundo ato, acho eu, era o sonho de toda pessoa que convive com alguém com demência, não só doença de Alzheimer. Mas, resumidamente, no primeiro ato, a doença ela vai se desenvolvendo, não está numa fase grave, aparece uma medicação miraculosa. No segundo ato, ela e a mãe convivem. E tem um momento em que ela fala do namorado e a mãe fala qualquer coisa, e aí ela fala: você sempre acha defeito nos meus namorados. E aí continua o segundo ato. No terceiro, a droga perdeu o efeito e ela voltou a estar em fase grave. Esse você sempre vê defeito nos meus namorados é um diálogo. Na verdade, ele podia ser de outra coisa. Poderia ser, por exemplo, eu vou morrer e assim por diante. A dureza do luto em vida, Lina, é essa. Tem algum com quem você não vai poder ter essa conversa final. Você vê isso em pessoas com câncer. Elas sabem que vão morrer, o familiar sabe que vai morrer, e é muito recomendável, aliás, que eles encarem isso e possam ter uma conversa final, que é você passar limpo, você rever o que foi bom, o que foi ruim, né? Desfazer nós que aconteceram ao longo da vida. Isso é importante para que a pessoa que vai morrer morra em paz. Para quem fique em paz. Infelizmente, a doença de Alzheimer, as demências roubam isso. No momento que iria acontecer esse diálogo, ele já não é mais possível, porque a pessoa com demência não é mais capaz de ter o diálogo. Ela não tem o segundo ato daquela peça. Essa, acho eu, é uma das grandes tragédias das demências. Agora, doutor Paulo, é importante hoje que a gente saiba reconhecer os sinais de alerta, inclusive, da doença de Alzheimer, para procurar ajuda o mais precocemente possível? É importante. Tem um problema aqui, Lina. As pessoas, como sempre em doença, elas pensam em medicação. Isso aí é um pensamento de facilidade que não existe. É meio parecido com uma coisa: quem tem diabetes ou tem hipertensão, não se iluda, não vai ser só o comprimido. Vocês sabem disso, vocês podem ignorar, mas vocês sabem disso. Não é só aquele comprimido. Tem mais coisa, tem atividade física, dieta, isso e aquele outro, né? Com a doença de Alzheimer é a mesma coisa, mas tem um problema adicional. Se você for pensar em tratamento medicamentoso, o tratamento medicamentoso só será, ele vai ser mesmo, vai acontecer para as fases anteriores à demência, né? Então, o diagnóstico vai ter que ser cada vez mais precoce. Na realidade, ele vai ter que ser até na fase anterior à da demência propriamente dita. O problema, eu acho que você, né, não vai me poupar, Lina. E é fácil de fazer? Não é fácil, mas ele pode ser mais difícil ainda. O que eu estou dizendo assim, o diagnóstico em pessoas altamente escolarizadas pode ser difícil, porque você usa testes e essas pessoas podem
se sair melhor, porque elas são altamente intelectualizadas nos testes, dá a impressão, não tem nada errado aqui, você tem que usar coisas ainda mais complexas para testar. E ele pode ser ainda mais difícil em pessoas com baixa escolaridade, porque elas podem ir mal, e isso não quer dizer necessariamente que elas estão com problema cognitivo. Então, o diagnóstico tem que ser precoce, mas ele pode ser difícil para nós, aqui no país, nos dois extremos. Pessoas muito escolarizadas e pessoas com escolaridade muito baixa. Então, você veja o tamanho do problema aí. E vai ser necessário. Porque é por aí mesmo que os novos tratamentos vão acontecer. Perfeito, entendido. Agora, eu gostaria de um recado, né, que a gente está caminhando para o final. Carmen, eu gostaria de um recado seu para o nosso telespectador, para a família que hoje está recebendo um diagnóstico da doença de Alzheimer. Por gentileza. Então, a essas famílias que estão recebendo o diagnóstico, o recado que eu tenho é que eles procurem conhecer muito bem a doença, para que eles saibam como lidar com o seu paciente, em todos os sentidos. Que vai haver muitas mudanças, então ele precisa conhecer a doença o máximo que ele puder. Visitando os grupos de apoio, conversando muito com o médico, né? Eu acho que é isso, a princípio, que o cuidador, o familiar, ao receber a notícia, deve fazer. Perfeito, muito obrigada, Carmen. Doutor Paulo, é importante que o cuidador, tanto familiar quanto profissional, saiba muito bem conhecer, realmente lidar com os sintomas da doença, porque ela evolui por fases. Então, fazer cursos é uma questão importante? E eu gostaria do seu recado final também, por gentileza. Eu acho que o meu recado final seria, primeiro, para quem está cuidando de alguém com demência, você não está sozinho mesmo, no sentido que muitas outras pessoas estão vivendo uma situação parecida com a sua. E aqui, mais do que nunca, aquela famosa frase de Freud, o conhecimento liberta. Quando você sabe melhor sobre como lidar com determinados problemas da demência, para você vai ficar mais fácil. Eu não estou dizendo que vai ser fácil. Cuidar de alguém com demência nunca é muito fácil. Mas pode ficar melhor, pode ficar menos desgastante quando você sabe o que está acontecendo e sabe o que você pode fazer. E aqui tem uma coisa, o que você pode fazer, principalmente para uma coisa que é muito ruim, desgasta muito o cuidador, que são as alterações de comportamento, o manejo, isso é, a maneira como você lida com a alteração de comportamento, em geral, funciona muito melhor do que qualquer medicação. Aí é você, como cuidador, que vai fazer as coisas melhorarem. Mas, para isso, é claro, você vai precisar saber como fazer. Perfeito. Muitíssimo obrigada, viu, pela participação, doutor Paulo Bertolucci, Carmen Ponce, que a gente continue, né, dando esse suporte, essa rede de apoio às famílias, porque, afinal de contas, a doença de Alzheimer tem íntima relação com a idade e com a longevidade no Brasil. Nós temos que ficar cada dia mais atentos, não é isso? Isso mesmo, Lina. Obrigada, viu, pela participação. Agradeço muito o convite também, viu, Lina? Muito obrigada. Obrigada. Gente, obrigada a você também que nos acompanhou no programa de hoje. Se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP ou um dos nossos canais nas mídias sociais. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo.